O que eu tô vendo esses imbecis, esses animais de teta aí da família Bolsonaro fazendo é reeleger o Lula. Não é a primeira vez que os Bolsonaro têm um plano e o plano é uma droga. Que tal você só considerar que, em geral, eles são uns fracassados? Vocês viram que o Donald Trump respondeu Lula? E veio a público falar sobre Lula? Tá aí, ó. Tá aí, meus amigos. Veja só a fala de Donald Trump sobre Lula. Esta manhã eu tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas a ligação foi mais focada na questão econômica e do comércio entre os nossos dois países. Nós vamos ter discussões futuras e vamos nos reunir num futuro não tão distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da conversa. Nossos países vão mandar muito bem juntos. Eu tô falando aqui, eu já tô sendo, vamos dizer, não é nem alarmista a palavra, mas eu tô, né, acendendo o alerta pra vocês, tá? Do desastre que é pertencer a um campo político tocado por energúmenos. O bolsonarismo é um campo político de energúmenos, de oportunistas, de vagabundos de toda sorte, de gente que pratica abuso intelectual com todo mundo que o segue. E não é só, velhinhas e velhinhos. Não, os velhinhos e velhinhas são abusados por eles. Mas tem gente nova abusada também. Na verdade, tem uma galera assim que cai no conto desses caras. Eu fico sempre olhando meio, puta que pariu, parece que a galera não tem desconfiômetro. O brasileiro parece que assim, veio com software assim, você baixa um aplicativo no seu próprio software mental, tipo chamado Otário, BR Otário. E aí você baixa e você fica permanentemente caindo em conversa de pilantra. Eu acho uma coisa muito engraçada que um dos grandes vagabundos que eu conheço, que é o Rodrigo Constantino, ficava falando isso. Não, o Brasil é um lugar que todo mundo quer ser malandro, né? Quase nem tem espaço para otário. Mas na verdade, ele mesmo falava, a demanda criada pelos otários gera uma oferta, né? Traz para si a oferta de vagabundo. Aí muito vagabundo, incluindo ele próprio, fica lá, né, enganando as pessoas, engrupindo as pessoas com conversa mole. O bolsonarismo ficou lá naquele game, e a gente tem, vamos dizer, naturalmente por conta de questões que envolvem mais economia e auxílios e estratégias eleitorais, a própria chegada do Sidônio, o esconder da Janja, isso já geraria algum tipo de efeito eleitoral pro Lula. Mas outras coisas aconteceram. Há um marco, tá, dessa recuperação política do Lula que pode ser dado com a cagada que foi essa taxação tocada pelo Eduardo Bolsonaro, que ficou comemorando. Vamos lembrar, o Eduardo Bolsonaro ficou comemorando que o governo americano estava taxando o Brasil. E o Eduardo Bolsonaro, assim como não só o Paulo Figueiredo, mas toda a família Bolsonaro, o Jair incluso, acham que as pessoas estão preocupadíssimas com o Alexandre de Moraes. E não é que o Alexandre de Moraes não seja um problema, ele é. O problema é que as pessoas não colocam este como o maior problema do Brasil. Porque não é. O Alexandre de Moraes nem de longe é um problema que as pessoas percebem como premente. As pessoas percebem o crime como premente. As pessoas percebem a inflação, a falta de capacidade de consumo, a falta de poder de compra como premente. Se você sai da tua casa, vai pro trabalho e volta todos os dias, você vai passar por vários percalços, vai perceber que a tua vida é difícil. Entendeu? E neste sentido, assim, os problemas que te atingem não são ligados diretamente, ou sei lá, eles nem vão te lembrar da questão Alexandre de Moraes. Por mais que a gente vai aqui e ali encontrar as relações, não só do Alexandre de Moraes, mas com o STF. Porque o STF é muito problemático e existe o problema dele. Os bolsonaristas escolheram Alexandre de Moraes como um grande problema, porque isso é um problema do Bolsonaro. Eles sempre confundiram o antipetismo com o bolsonarismo e acham que o Brasil inteiro tem que ficar vivendo a causa deles. Porque nós precisamos libertar aquele bando de criminoso, que são criminosos, as pessoas que invadiram os prédios públicos lutando por uma intervenção militar são criminosos. Não tiveram julgamento, vocês já entenderam, né? Não tiveram julgamento, né? Beleza, concordo, mas no fundo são criminosos. Entendeu? Você não tem que ficar solidário a eles. São pessoas que estavam lutando por um Brasil melhor. Os bolsonaristas nunca sabem explicar direito, né? Não, eram pessoas que estavam protestando. Caralho, eu já protestei. Eu nunca invadi o Congresso Nacional para um protesto. Eu nunca invadi o STF. Eu nunca fiz isso pedindo ainda uma intervenção militar. Não vai ficar chamando que uma pessoa que protesta é igual aquelas pessoas. Não, mas né, eu não quero ficar entrando na derivada. Esse não é o assunto principal. Só que os bolsonaristas acharam que era. E aí deram de presente pro Lula uma luta terceiro-mundista contra o Trump. Porra, entregaram uma luta em que o Brasil é o underdog. As pessoas sempre torcem pro underdog. Se você for assistir Cavaleiros do Zodíaco, você vai torcer pro Seiya, que é um cavaleiro de bronze, contra um cavaleiro de ouro. É o underdog, o cara que tá abaixo enfrentando o cara acima.
Dragon Ball, quando o Goku enfrenta o Freeza, era o monstro mais poderoso do universo versus o Goku. Todo mundo, você vai torcer pra um time menor contra um time maior na Copa do Mundo. Ai, pô, que legal, o time do Haiti ganhou da Alemanha. Ah, que da hora, você vai torcer, todo mundo torce pro mais fraco. Pois bem, contra os Estados Unidos, todo mundo é o mais fraco. Deram isso pro Lula. E o Lula sambou. Pra onde a coisa tá se encaminhando? Pra onde a coisa se encaminhou? O Trump, olha só, tem um... Nossa, bota isso na tela. Põe isso na tela. Olha o que o Sam Puncher tá comentando, olha só. Fonte de ambos os governos. Ex-presidente Jair Bolsonaro não foi tema nem sequer citado na ligação entre Trump e Lula. Vamos lá. Veja o cenário, e esse é o cenário que é muito difícil para os bolsonaristas. Não, veja só, vou refutar isso aqui. De um lado, tá? Você tem o Trump, que quer bons acordos comerciais para os Estados Unidos e para si. Um bom acordo comercial que parece assim, fez algo de bom para a América, agora o mundo viu que tem que respeitar a América. Isso faz parte da imagem que ele vendeu para ganhar as eleições de 16 e depois a eleição de 24 agora. Esse era o produto Trump, junto com a imigração. Esses dois, o mundo vai respeitar, agora a América largou de ser otária no jogo. Beleza, argumento dele. O Lula pode entregar isso para ele, e ele fez isso com várias nações, ele fez vários acordos. O Trump saiu, né, metendo tarifa e depois fechando acordos positivos e mostrando, tô trazendo billions and billions in investment in our great country called America. You know, they are investing here just like I wanted. É isso aí. Ele tá conseguindo e ele vende isso pro público dele como uma vitória. Ele fez isso, então ele meteu essa pressão no Brasil e ajudou um aliado político, que é tanto o Eduardo quanto o Paulo Figueiredo, que estão ali, e o aliado político que é o bolsonarismo no Brasil. Talvez atendeu ao interesse do Marco Rubio em mudar, né, a dinâmica política na América Latina. Ou seja, ele atendeu alguns interesses. Só que ele fez essas duas coisas. Pro Lula, isso chega aqui da seguinte forma. Chega o Eduardo Bolsonaro com um presidente americano taxando o próprio país. Aí ele falou, viu, esses caras são vendidos. Ainda foi coroado com uma bandeira americana numa manifestação supostamente patriótica, nacionalista, né? Aí o Lula fala que vai enfrentar os caras e que vai enfrentar que ninguém mexe com o Brasil. Cara, o Lula, todas as pesquisas demonstraram um aumento da popularidade do Lula com essa estratégia. Mais do que isso, a rejeição a todo o campo antipetista aumentou. Saiu uma pesquisa da CNN horrorosa pro campo da direita, mostrando todos os supostos presidenciáveis todos na caca. Mas você olha, pô, Lula aumentando popularidade, tá. Então, o Lula, nesse jogo, saiu ganhando. Aí os Bolsonaro, não, a gente vai sair ganhando, ó, Magnitsky no Xandão, toma aí uma Magnitsky, Xandão. Gente, deixa eu falar uma coisa, porque as pessoas são muito inocentes. Sério, aí vocês ficam assistindo, sei lá, o Alan dos Santos. Ah, o site da mulher do Xandão tá fora do ar. Como é que eu vou explicar pra vocês, cara? Conhecendo um pouco do mundo real, o mundo concreto dos negócios aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês. Um cara como o Xandão tá cagando pra isso. Um Xandão é um cara com muito dinheiro. Entendeu? E fazer blindagem patrimonial, eventualmente fazer os negócios lá pelo advogado. Você gira aqui, tira... Você faz isso numa boa. Vamos supor, Riso, que eu Renan, sofri uma Magnitsky, tá? Certo. E aí eu e meus familiares e amigos, né? Putz, fecharam o escritório do meu irmão. Pronto. Tô aqui lenhado. Aí, eu tenho um cliente, né? Como é que ele vai ser atendido? Eu tenho o escritório do amigo meu ali, entendeu? Aí o cara vai, entendeu? Faz o negócio ali, manda o dinheiro pra não sei aonde, em nome de outra pessoa, aí manda pra um trust. Gente, resolver isso é a coisa mais fácil do mundo. Ai, não, mas o Guru Xandão não tem Netflix. Pegamos ele! Aí ficaram os bolsonaristas fazendo isso, como se, tipo, tivessem pego o Xandão. Cara, vocês não pegaram ninguém. Ninguém. Vocês não pegaram ninguém. Quem entende de blindagem patrimonial e de como circular dinheiro e fazer negócio nas instâncias que eles fazem negócio, porque o Alexandre de Moraes não é um varejista. Ele não é um varejista em que você podia ferrar. Não, cara. Ele faz negócios com o escritório da esposa dele com gente gabaritada. Então, definitivamente, ele não tá numa pior, cara. Ele não tá numa pior. Então, os bolsonaristas ficaram comemorando. Ah, ferramos eles! Quando não ferrou ninguém, cara. Você só gerou uma certa um inconveniente. Facilmente driblável. Um inconveniente facilmente driblável. E o Lula...
Aí venderam que o Lula iria pra chegar no Trump desesperado. Ô Trump, salva o Xandão. Porque o Lula não foi fazer nada disso. O Lula foi fazer um acordo comercial pro Trump, que é o que interessa pro Trump. Na cabeça do Trump, sabe o que o Trump vai virar pra todo mundo e vai falar, ó, eu ajudei meu amigo Bolsonaro e ainda fiz um negócio pro Lula. Foi maravilhoso. Fiz bem em todas as áreas. Pro Trump, risão. Tá aqui, ó. E combati o comunismo na América Latina, ajudei meu amigo Bolsonaro, botei Magnitsky por cima delas. E tá tudo bem. Foi great. Pro Lula. Chega lá, faz um acordo, sai de adulto na sala, tira o peso do Trump pra cima dele no ano eleitoral, pinta, ó, nós conseguimos negociar de igual para igual com o primeiro mundo. E os Bolsonaro vão ficar enganando lá os seguidores deles. Ah, é isso, o Xandão não vai poder usar o Netflix. Ó, eu vi que o Xandão ainda tem o WhatsApp, hein, a casa vai... E a galera achando, o carecão agora se ferrou. Desculpa, eu tô vendo esses caras ajudarem a reeleger o Lula. O que eu tô vendo esses imbecis, esses animais de teta aí da família Bolsonaro fazendo é reeleger o Lula. Porque ou alguém do Partido Missão vai concorrer a presidente. E a gente vai botar pra fuder nessa galera. Agora vi uma suposta... Putz, falei palavrão, né? Demorou quase 1 hora, 42 minutos, tá? Mas havia uma suposta candidatura invencível, que era... Havia uma suposta candidatura invencível, que era a candidatura do Tarcísio. Invencível, Riso. Era impossível o Tarcísio perder a eleição. E ela foi destruída pelo Eduardo Bolsonaro. E ele recorrentemente trabalha para destruir essa candidatura invencível. Eu olho, Rizão, eu falo assim, entendi. Que plano é esse? Não é a primeira vez que os Bolsonaro têm um plano e o plano é uma droga. Só lembrando, os Bolsonaro tiveram um plano. Quando pegaram o Eduardo Bolsonaro, tá? Desculpa, quando pegaram o Flávio Bolsonaro com a rachadinha, aí caiu lá com o Gilmar Mendes a ação. E eles viram, isso vai dar um problemão. A rachadinha envolvia o Flávio, envolvia outros membros da família. Os funcionários fantasmas estavam no gabinete do Flávio, mas já tiveram no gabinete do Jair. Tinha gente envolvendo no gabinete do Carlos. Tinha lá, qual é o nome daquele operador que era do Jair, o Queiroz. Cara, era grana em caixa, casas compradas. Os Bolsonaro estavam peladinhos na frente do Gilmar. Acho que me pegaram, hein? Aí o que eles fizeram? Vamos fazer um acordo. O que vocês querem aí, o sistema? O que você quer aí? Olha, muito simples. Entrega a Lava Jato. Bota os nossos caras na PGR, que aí a PGR mesmo vai desmontando a Lava Jato. Coloca esses nomeados aqui no STF, com essa composição, a gente vai desconstruindo os julgamentos da Lava Jato. Ó, o Lula vai voltar pro jogo. Ah, boa, o Lula volta pro jogo, hein? Aí polariza e eu derroto ele, tá ok? Nas 4 linhas. Então, eles propuseram isso, o público deles falou, beleza, um baita plano. Não fui eu que propus. Eu acho muito que esse cara o PT ganhou por causa do MBL. Olha, não fui eu que propus esse plano horrível. Esse plano foi dito em público pelo Eduardo Bolsonaro como algo bom. Baita xadrez 4D. Ah, o homem sabe o que faz. O Bolsonaro tá há 28 anos lidando com as raposas. O Bolsonaro é mongol, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro tem déficit de inteligência. Esse era o plano. O que aconteceu com esse plano? Foi um fiasco. Foi um desastre o plano dele. E o plano dele de enfrentamento à pandemia? Um desastre, um fiasco. Garantiu que ele iria perder a eleição. E depois, quando ele colocou o Centrão no governo dele, e o Centrão saiu distribuindo obras com o Tarcísio, fazendo obras no Nordeste, não, nós vamos virar o voto do eleitor do nordestino. Na eleição, o eleitor nordestino votou no Lula. Só que todo o dinheiro do Bolsonaro, do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, foi colocado no Nordeste. Ah, era o plano, confia no capitão. O capitão tem um plano. O que deu o plano? Deu em nada. Aí o capitão tinha um plano também. Perdeu a eleição. Não, aí era 3 copos empilhados, caneta. Não, olha só, a onça vai beber água, o elástico é algema, a caneta vai assinar o decreto, não sei o quê. Ah, tem um plano, tem plano. Os caras começaram a interpretar o plano. Foram pra frente do quartel. O Bolsonaro foi pros Estados Unidos. Os doidos do quartel foram lá, tentaram um golpe, se lenharam e terminaram enganados. Então a pergunta é, até quando vão achar que o Bolsonaro tem um plano? E que o plano é bom? Eu vi o plano. Que despretos. Que despretos. Puta, baita plano, né? Vamos lá. Eu vi o plano. Aquela minuta ridícula que foi levada lá pro Freire Gomes assinar. Os aliados deles lá pedindo, povo, vá para a casa do Freire Gomes. Era o plano deles. É essa gente que tá negociando agora com o Trump.
Aí vocês acham, gente assim que tem um track record, né? Uma sequência de fiascos recorrentes. Não, mas agora eles têm um plano. Agora o plano... Que tal você só considerar que, em geral, eles são uns fracassados? Hã? Que tal imaginar que é isso? Porque agora, depois dessa ligação... Olha só, depois do Lula e o Trump se encontrarem na reunião da ONU e ambos emitirem declarações positivas. Depois tem uma ligação telefônica agora já dando andamento, indo para uma linha de acordo comercial. Agora os caras que ficaram vendendo, assim, praticamente uma guerra, o Trump ia fazer uma intervenção militar no Brasil. Agora eles precisam iludir a galera com outros argumentos. E você vai ver... Felinos de todo o mundo, univos.